Como fazer um contrato de compra e venda de imóvel perfeito? Essa pergunta eu recebi recentemente e não existe um contrato de compra e venda perfeito. Então, tchau. Brincadeira, turma. É o seguinte, brincadeira em parte. Realmente não existe um contrato de compra e venda perfeito, mas existe sim contratos feitos perfeitamente para uma situação determinada, considerando o status de negociação e documentação naquele momento. E isso sim pode ser analisado com critério e pode-se dizer sim que o contrato de compra e venda pode ser perfeito, considerando o status de negociação, repito, e de documentação naquele momento da transação imobiliária que foi levado a contrato. E doutor Léo, qual é então a situação de nós termos um contrato de compra e venda imobiliário perfeito? Então vem comigo agora que eu vou te mostrar que é possível sim, em poucos passos, de maneira tranquila. A primeira é a análise da documentação da compra e venda. Sem essa análise da documentação da compra e venda não tem como se trabalhar um contrato perfeito. E esse contrato perfeito passa por uma análise prévia de viabilidade jurídica da compra e venda. O imóvel está apto para ser vendido? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. É a checagem se existe ônus, gravames reais, se não existe lá uma hipoteca, uma alienação fiduciária ou uma penhora recaindo sobre o imóvel. Indo mais além, checar a certidão forense dos vendedores e verificar o quanto ele tem de passivo judicial que possa comprometer essa compra e venda. Nós tivemos um caso de um cliente corajoso, assim que eu chamei ele. Ele adquiriu uma casa de alto padrão em um condomínio de luxo por pouco mais da metade do valor de mercado. Eu digo que ele é corajoso porque, mesmo sendo metade do valor de mercado, era uma aquisição imobiliária de quase R$800 mil, uma casa que valia R$1.700.000, R$1.800.000. E ele fez a aquisição sabendo da situação e do risco. E mesmo assim o contrato foi feito considerando essas condições. Tecnicamente o contrato era perfeito. Existiam muitos riscos? Sim, riscos previsíveis, riscos precificados. O primeiro, ele estava comprando uma casa com uma alienação fiduciária, ou seja, a dona do imóvel, ela financiou na Caixa Econômica Federal uma parte do imóvel na época que ela comprou e tinha aí longos anos para quitar o imóvel. Fora isso, essa proprietária do imóvel, ela sofria diversas ações porque ela teve um problema na empresa dela, ou seja, ela quebrou a empresa dela, não teve processo de falência nem de RJ, mas ela encerrou a operação de uma das empresas e vieram os credores. Banco, reclamação trabalhista e dívidas contratuais cíveis de relação com fornecedores. Eram 3 tipos que nós mapeamos de problema jurídico que essa pessoa tinha da sua empresa. Sendo que nenhum desses processos ela havia ainda sido citada. Como ela não foi citada, tecnicamente ela não sabia, porque é a ciência, a citação do processo que torna o devedor ciente do processo. Isso para fins de fraude aos credores. Naquele momento, da análise da viabilidade jurídica da compra e venda, eu falei para ele dos riscos que poderiam advir em caso dele proceder à compra do imóvel e antes da escritura pública e do registro na matrícula imobiliária haver uma penhora. Ela poderia ser citada numa ação, ser julgada rével, porque ela quebrou, ela não estava tendo condições de ter uma assessoria de qualidade. E aí o comprador olhou e disse, pois eu acabo de contratar uma assessoria de qualidade para ela, até que eu possa quitar o financiamento imobiliário. Olha só que engraçado. Ele disse, doutor Léo, você agora é o advogado dela. E aí você vai cuidar, vai monitorar esses processos, vai acompanhar esses processos sem entrar nele, né, para não dar ciência, mas vai monitorar a situação dele e vai me informar se eu tenho que quitar logo o financiamento, dar baixa na alienação fiduciária e transferir logo para o meu nome, antes que ela seja citada. Eu disse, olha, é um risco, porque eu vou monitorar. E aí criamos uma estratégia, que não é o caso aqui, para realmente ela não ser localizada.
E aí, vocês querem ouvir a estratégia? Deixa no comentário aqui desse vídeo. Se tiver muita gente querendo saber que estratégia nós criamos para essa cliente, para ela não ser localizada, eu gravo um vídeo exclusivo para vocês falando dessa estratégia, que não é um procedimento corriqueiro, mas a gente precisava ganhar tempo. Tá? E ela, até hoje, ela está conseguindo trabalhar para resolver essas pendências, não é para dar golpe em ninguém, mas era para resolver uma situação. Ela precisava do dinheiro para sobreviver, estava vendendo um imóvel, estava chegando muita ação judicial e ela não podia ser citada. O que fazer? Então, deixa o teu comentário aqui, que eu compartilho sem problema nenhum, até porque não existe ilegalidade nisso. Uma estratégia apenas para ela ganhar tempo, de maneira tranquila. E aí, voltando para o caso. Ficamos monitorando os processos, ela não foi localizada, ela não foi citada desses processos e conseguimos, a tempo, que o cliente quitasse o financiamento da Caixa, transferisse o imóvel para o nome dele, ou seja, escritura, pagamento de TBI e registro dessa escritura a tempo, ou seja, antes dela ser citada. Então, há tempo de não ter a questão de fraude contra credores de maneira clássica, né? Que é aquela fraude escancarada, onde a pessoa já foi citada de diversos processos e realmente está vendendo um imóvel para não pagar credores, que não era o caso dela. Ela estava vendendo um imóvel para sobreviver, ela não conseguia mais pagar condomínio, não conseguia pagar IPTU, o comprador teve que pagar isso, vendeu barato o imóvel, queimou, como a gente fala no mercado, virou uma galinha morta, justamente porque ela não conseguia mais manter o imóvel e precisava sobreviver. A empresa fechou, ela quebrou a atividade dela, então ela não tinha mais trabalho, não tinha renda, precisava sobreviver. E para piorar, um ano antes ela tinha ficado viúva. Talvez, eu não entrei nessa questão, talvez foi até o motivo pela qual ela não conseguiu dar sequência na empresa e tenha quebrado, enfim. Então, toda essa conotação é para te dizer que contrato perfeito não existe, mas existe sim um critério para você trabalhar o contrato e torná-lo perfeito dentro daquelas condições. E esse nosso cliente, no final, deu tudo certo. O imóvel hoje é 100% dele, dentro da legalidade, cumprindo os requisitos. Ele estava apenas arriscando ter o imóvel penhorado até o registro da escritura. Mas ele agiu rápido, quitou, lavrou a escritura, pagou o ITBI e levou a registro em um tempo que ele conseguiu levantar capital para realizar todo esse procedimento. Para ele foi extraordinário. Ele comprou um imóvel de 1.700.000 a 1.800.000 por menos de R$800 mil. É extraordinário. Esse tipo de negócio aparece demais, mas poucos têm coragem como esse cliente. Então, isso aí é uma questão que é de análise técnica da viabilidade jurídica da compra e venda. A outra questão, dentro do contrato, que fala assim, olha, como é que esse contrato é perfeito? E aí eu vou trazer alguns critérios que você pode observar dentro de um contrato de compra e venda imobiliária. O primeiro eu já passei. O segundo é referente a cláusulas muito triviais, mas que são relevantíssimas. Ou seja, o detalhamento do objeto do contrato, que é a descrição do imóvel, tem que ser cara crachá. Como é que ele consta na matrícula do imóvel? É dessa forma que ele tem que estar no contrato. As informações das partes, ou seja, a qualificação de compradores e vendedores, também tem que ser cara crachá. Como é que está na documentação e como é que está descrito? Valor combinado, que é o preço do imóvel, a forma de pagamento é muito importante. Isso é a cláusula negocial. Nós tivemos um caso de uma compra e venda que foi parcelada em 15 parcelas de R$50 mil. E aí a multa rescisória era 20% do negócio. E o cliente topou e disse, não, está dentro do meu orçamento, está tudo certo. Então, para mim, está ok essa questão da multa de 20% e também das parcelas de 50 mil. E eu disse para ele, eu disse, amigo, olha, a parcela está muito elevada. E ele disse, não, mas eu também estou tranquilo, pode ir que está certo. Aí o contrato, 15 parcelas de 50 mil, ele já tinha pago 250 mil quando sobreveio a pandemia e a crise se estabeleceu. E ele não pôde mais o quê? Pagar as parcelas. Veio a notificação de rescisão do contrato, ele perdeu R$150 mil e teve que desocupar o imóvel. Então, a questão do contrato perfeito, às vezes, passa
por uma percepção de quem está adquirindo o imóvel e a outra parte de quem está vendendo, de cláusula negocial quanto ao seu cumprimento. O advogado, o operador do direito, ele vai levar registro no contrato, vai detalhar no contrato o que as partes convalidaram. E eu tenho muito tirocínio de bom senso de olhar e verificar que existem riscos dentro de um contrato que são precificáveis e que às vezes a parte vai na emoção, adquire um imóvel com parcelas tão elevadas e depois não consegue pagar e perde. Às vezes o prejuízo é muito maior. Nesse caso, foi clássico, perdeu, teve que sair do imóvel, sem contar nos custos, porque na cláusula de rescisão tinha, caso ele não conseguisse honrar a parcela que tivesse atraso por mais de 30 dias, o negócio estava resilido de pleno direito, não tinha mais opção. Notificou depois de 30 dias, ele tinha que devolver o imóvel. E se ele não devolvesse o imóvel, era valor pré-estabelecido de moradia, de uso do imóvel. E o valor era o dobro do preço da locação de mercado, justamente para forçar a pessoa a desocupar o imóvel. No final das contas, o prejuízo dele ficou próximo de R$200 mil. O contrato, problema no contrato? Claro que não. O contrato foi o combinado entre as partes. O problema foi as partes estabeleceram regras de pagamento que mudou. E ele, na época, ele até chegou e disse: doutor, a pandemia justifica eu ficar aqui no imóvel. Rever o valor da pactuação aqui, o valor da parcela do contrato. Eu digo, ok, a gente pode seguir por essa vertente, temos uma chance razoável de conseguir isso. Agora, me prove que a pandemia trouxe para você essa dificuldade. E aí, quando ele foi buscar dentro da contabilidade dele, ele não tinha prova suficiente para justificar isso. O que na verdade aconteceu, que ele não pôde mais pagar, foi uma expansão de um outro negócio que ele teve que direcionar o capital para esse outro negócio e parou de distribuir lucro, que viabilizava o pagamento da casa. Então o problema não foi a pandemia. Então o ato de ingressar na justiça, e muito cuidado com essas aventuras jurídicas, onde existem colegas, infelizmente, vendendo coisas que não conseguem realizar. Disserem no provar e no disserem. Isso é um brocado latino que eu escuto desde criança em casa. Não é dizer por dizer. Tem que dizer e provar. A pandemia mudou a situação de muita gente, claro, mas tem que ter prova disso. Não dá para ficar alegando furtivamente, porque não ganha, não tem êxito. Contrato perfeito existe sim, com regras pré-estabelecidas. E aí eu vou encerrar esse nosso tema de hoje de contrato perfeito com regra de rescisão. Dentro do contrato imobiliário, é muito importante a regra de saída. Se o vendedor não conseguir perfectibilizar a compra e venda, que é na escritura, é o ato de lavrar a escritura, é ter a documentação necessária para a escritura. Se ele não conseguir perfectibilizar isso, mas doutor Léo, mas você falou que isso aí você já viu na análise, ok, mas é muito comum na análise nós identificarmos questões que são resolvíveis e que nós damos prazo para o vendedor resolver. E se ele não resolver dentro do prazo combinado? Rescisão motivada. E dentro da rescisão motivada cabe multa? Claro que cabe multa. Não para quem está informando que a outra parte rescindiu. É para a parte que causou a rescisão que tem que pagar a multa. Então nós temos várias formatações de rescisão. Vamos lá. A primeira, rescisão imotivada. Não quero mais, quero rescindir. Acabou. Paga a multa e encerra a relação. A multa pactuada. O artigo 420 do Código Civil prescreve que a parte que rescindiu o contrato e for aquela que pagou, ou seja, o comprador, ele perde o sinal. Então, muito cuidado na hora de colocar a cláusula de sinal, hein? De sinal e princípio de pagamento lá na cláusula de preço e forma de pagamento. Coloca um sinal razoável, entre 10%, 5% a 15% do valor da compra e venda. Tá? Eu gosto muito do sinal, ser o sinal menor possível, 5% está muito razoável. Então, rescisão imotivada pelo comprador, ele perde o sinal. Rescisão imotivada pelo vendedor, desistir de vender para você. Chegou para mim uma oportunidade muito melhor. Alguém pagando 30%, 40%, 50%, 100% do valor do imóvel.
rescinda o contrato, paga a multa e rescinda. Então a multa é o valor do sinal e das arras em dobro, porque você tem que devolver para o comprador o valor que ele pagou de arras, mais a multa, então é em dobro. Rescisão imotivada é isso. Rescisão motivada é: comprador tem a obrigação de pagar, não pagou, é rescisão motivada. Penalidade mais a devolução das parcelas que recebeu. Motivada pelo vendedor. O vendedor tinha obrigações a cumprir. Por exemplo, regularizar a área do imóvel. Nós tivemos um caso da compra e venda em que o vendedor adquiriu um imóvel, olha só que interessante, ele adquiriu um imóvel no leilão trabalhista, na Justiça do Trabalho, pagou parcelado em 8 parcelas, levou a escritura a registro imobiliário com cláusula pró-solvendo. Ou seja, o imóvel, vou aqui fazer aqui um contexto fictício, tá? Quando for real eu falo, quando for fictício. Esse caso é real, mas os números eu não me recordo, então eu vou contextualizar de maneira fictícia. A empresa comprou no leilão um imóvel por R$1 milhão de um leilão trabalhista. Lavrou a escritura, levou a registro, sendo que ele não pagou à vista. Foi negociado um pagamento parcelado em 8, era um sinal de 200 mil e 8 parcelas de 100 mil, vamos supor que seja isso. Era mais ou menos essa transação lá. Aí ele pagou o sinal, fechou o negócio, lavrou a escritura. Então lá tinha uma cláusula pró-solvendo. Doutor Léo, o que é cláusula pró-solvendo? É uma cláusula que continha na escritura pública de compra e venda que existia 8 parcelas de 100 mil com a data de vencimento de cada uma delas. E essa informação fica registrado da matrícula imobiliária. E cada mês que o comprador pagava depositando o valor na conta vinculada ao processo trabalhista, ele apresentava esse comprovante de transferência no cartório imobiliário e o cartório averbava na matrícula, dando baixa na cláusula pró-solvendo. Ou seja, ele solvia a parcela com a apresentação do depósito judicial dessa quantia. E aí ele estava mais ou menos na segunda parcela quando ele vendeu esse imóvel para o nosso cliente. Então ele tinha a obrigação de, em 90 dias, levantar o recurso, quitar essas parcelas para baixar o gravame, tudo isso em 90 dias. E aí a gente ia para a escritura pública de compra e venda. Chegou 90 dias, esse vendedor não tinha resolvido essa questão. Ou seja, ele nem nos apresentou a comprovação de quitação dessas parcelas junto à Justiça do Trabalho, os depósitos, ou o depósito do valor integral das 6 parcelas que faltavam. Ele não comprovou. Na hora que ele não comprova isso, o que acontece? Ele descumpriu uma cláusula e gerou uma rescisão motivada. Dessa rescisão motivada, nesse caso em específico, foi combinado entre as partes, tá? Já que não tinha nenhum tipo de pagamento de sinal, o comprador não pagou nada, então convencionou o seguinte: resolva essa pendência dessa cláusula pró-solvendo, dê baixa nessa cláusula pró-solvendo na matrícula imobiliária em 90 dias, que é o prazo que o vendedor pediu, e aí depois eu te pago o sinal nessa data. Se você não resolver nessa data, o nosso contrato está resilido de pleno direito. Então é muito importante a cláusula de rescisão estabelecer essas questões. E nós tivemos outros casos de rescisão motivada sem multa também, quando o imóvel dependia de regularização, ou de uma retificação diária, ou de apresentação de certidão fiscal, que é muito comum. A cláusula de rescisão, a porta de saída do contrato, precisa estar muito bem desenhada para o caso concreto. Muito cuidado quando você vê um contrato na internet e você achar que pode aplicar esse contrato para qualquer coisa. Muito cuidado, porque todos querem um contrato perfeito, mas nem todos querem pagar o preço de ter uma assessoria que gere um contrato perfeito, considerando os termos de negociação e a documentação apresentada. Se esse conteúdo fez sentido para você e você conhece pessoas que precisam ouvir isso, compartilha.
Deixa aqui o teu comentário e nos vemos nos próximos conteúdos. Um grande abraço.